Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Meus queridos amigos ouvintes do programa Momentos Espirituais, nós estamos aqui de novo ao vivo na Rádio Capela FM de Vinhedo 105,9, e você pode nos ouvir pelo 105,9 FM, como também você pode nos encontrar no YouTube, no CEPT Espaço Vinhedo. Se você digitar no YouTube CEPT Vinhedo, você terá acesso a todos os nossos programas gravados que fizemos até hoje, com muito carinho para você, nosso querido ouvinte. Nós temos também o nosso telefone, que nós podemos receber o seu chamado, a sua pergunta, a sua dúvida, no 019 3846 6846. 019 3846 6846. E você pode também enviar um e-mail para nós no cept.vinhedo@gmail.com. cept.vinhedo@gmail.com. E o nosso tema de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós acompanhamos os temas semanais que são discutidos no Centro Espírita Paulo de Tarso, e esse nosso programa ele é desenvolvido pelo setor de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, e vocês estão absolutamente convidados a nos visitarem. Nós temos preleções semanais, de segunda a domingo. Nós temos trabalhos muito interessantes que nós gostaríamos de tê-los conosco. Nós estamos na Rua dos Pintacilgos, número 250, e nós gostaríamos de recebê-los lá com muito carinho. Nós estamos aqui hoje com muitos convidados especiais. Nós temos o nosso querido João, nós temos o nosso querido doutor José Irmão, nós temos o nosso querido amigo Guilherme, e nós temos o Marcos Melo. E este que vos fala é Marcos Silveira. E o número correto do Centro Espírita Paulo de Tarso é na Rua dos Pintacilgos, no Jardim Itália, em Vinhedo, é 320. É 320 na Rua dos Pintacilgos, no Jardim Itália. Então, meus queridos amigos, nós temos então hoje o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, e os itens que estão sendo estudados nesta semana no Centro Espírita Paulo de Tarso são os itens de 11 a 13. E os itens de 11 a 13 vão versar sobre o orgulho, a humildade, e vão versar também sobre a missão do homem inteligente na Terra. Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje, e eu gostaria de
iniciar abrindo os microfones para os queridos amigos. Boa noite, José Irmão. Como vai você? Tudo bem? Boa noite, Marcos. Boa noite aos irmãos aqui da mesa. Boa noite aos nossos queridos irmãos ouvintes. Que Jesus possa nos abençoar a nós todos e que essa possa ser uma noite de estudo, de informação para a gente, para aqueles que estão nos ouvindo, não é verdade? Marcos. Sim, agora João, boa noite, como vai você? Tudo bem? Boa noite, Marcos, tudo bem? Graças a Deus. E uma boa noite também a todos os amigos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para aprender aqui, né? Sempre as discussões são muito elucidativas, né, de cada um dos temas. Então é um prazer muito grande e que Jesus nos auxilie, né, para que possamos fazer a nossa parte ajudando da melhor forma. Muito bem. Querido Marcos Melo, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, José Irmão, João, Guilherme, os ouvintes. Boa noite, Marcelo, que deve estar lá sintonizado com a gente. Hoje o nosso amigo não está aqui conosco, né? O nosso Marcelo, o doutor Marcelo Âncora. E vamos aí, né, falar, começando, acho que esse capítulo começa as bem-aventuranças, né? É o primeiro capítulo que fala das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, muito bem escrito por Mateus. Isso aí, uma boa noite, um bom programa a todos. Vamos lá. Boa noite, Guilherme. Boa noite, tudo que foi falado aqui eu assino embaixo, e esquecemos de dar um oi também para o nosso amigo Fábio, né? Que está lá em Santa Rita do Sapucaí com a família. Se estiver nos assistindo, nos escutando, um beijão no coração e vamos lá. Muito bem, é isso aí. Nós temos os nossos queridos amigos que sempre estão conosco, o Fábio, o Marcelo, a Sônia, estamos com muita saudade dela, que é a voz feminina do nosso programa, que sempre nos alegra muito com a sua presença. E por isso que eu estou hoje com a grandíssima responsabilidade aqui de comandar o programa na ausência do Marcelo. Um pouco difícil, desafiante essa tarefa. Mas, Melo, você dizia, né, que a primeira das bem-aventuranças que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade a primeira das bem-aventuranças é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E é bastante interessante. É verdade, né? E é bastante interessante a ordem que Kardec escolheu para organizar as bem-aventuranças dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque veja só, curiosidades, né? O capítulo 5, ele vem a ser, o Bem-aventurados os aflitos, vem a ser o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E já vou tentar explicar por quê. Depois nós temos, logo depois do capítulo 5, o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. É isso mesmo. E o Cristo Consolador, em oposição ao capítulo 5, o capítulo 6 é o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois nós temos as outras bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças, elas são cortadas ao meio, digamos assim, entre aspas, né? Pelo capítulo Cristo Consolador. Cristo Consolador. Então, depois de Cristo Consolador, vemos o capítulo 7, que é o Bem-aventurados os pobres de espírito, que hoje nós vamos trabalhar em cima dele. Depois nós temos o 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Depois o 9, aqueles que são brandos e pacíficos. 10, misericordiosos. E o 9 já é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, veja só, o capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, é o mais comprido. Por quê? Porque nós estamos em um planeta de expiação e provas, e é exatamente este tema que mais nos cala o coração. É aquele que mais nos toca, né? É aquele que é mais pertinente para nós. Nós, enquanto espíritos em evolução, mas ainda, né, crianças espirituais, né,
e que estamos encarnados nesse nosso divino planeta que nos acolheu para que nós possamos expiar as nossas provas, ele contém, ou nós nos achamos muito aflitos, nós nos julgamos bastante aflitos. Então é o mais extenso, é o que mais fala sobre aflições, que é basicamente o que as pessoas acreditam ter nesse mundo. E a gente pode depois discutir um pouco sobre isso, né, de acreditar estar aflito ou não. E logo depois dele, o Cristo Consolador, que vem arrematar, né, a aflição. O Cristo Consolador, e é assim, é o menor dos capítulos. Por quê? Porque uma gota de Cristo some com todas as aflições. Sem dúvida. E neste, vamos falar um pouco do Cristo Consolador, mas o Espírito de verdade é o que mais, eu só acho que só tem dele. Os itens são todos escritos pelo Espírito da verdade, né? Então você vê como lindo e profundo que é, porque o Espírito da verdade é aquele grupo de espíritos, inclusive talvez com o próprio Jesus Cristo ali, né, apoiando o que é escrito pelo Espírito da verdade. Com certeza. E aí veja só, aflições, depois das aflições o Cristo Consolador, e depois do Cristo Consolador o que vem? Vem assim entre aspas, as bem-aventuranças, que eu vou colocar em muitas aspas antes, positivas. Então nós temos a bem-aventurança que nós podemos dizer que é a bem-aventurança da aflição, só que depois que Cristo passa por isso, nós temos o quê? Os puros de coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos e por aí vai. Então, nós temos uma lição muito grande deixada nas entrelinhas por Kardec nesse caso, né? É porque logo depois do Cristo Consolador vem as bem-aventuranças consideradas aquelas que nós deveríamos ter para que nós pudéssemos ganhar a nossa evoluirmos, né? Consciência, a nossa evolução, enfim. E é justamente sobre os pobres de espírito que nós vamos falar hoje. Então, eu queria começar explanando, uma vez que eu estou aqui com muita honra no lugar do nosso querido amigo Marcelo, então eu queria começar com a minha visão sobre o assunto. A primeira coisa que nós temos de falar é o seguinte: há muitas traduções do Evangelho, né? E elas são, até certa forma, contraditórias entre si. Neste ponto, as traduções que nós mais gostamos e as mais aceitas são aquelas que nos apontam não para os pobres de espírito, mas para os pobres em espírito. E há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque no senso comum que nós temos hoje, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que nós identificamos com esta frase: essa pessoa é pobre de espírito. Nós identificamos com alguém ignorante, seja na forma intelectual, seja na forma grosseira, seja alguma coisa assim que não possui muita sensibilidade, né? Então, o pobre de espírito, ele está para nós hoje carregado com uma identidade até certo ponto negativa. É ele mesmo. Não é isso? Só que o pobre em espírito, nós conseguimos conectar isto com o espírito sendo pobre. Agora, como que seria um espírito pobre? O espírito pobre, ele tem várias possibilidades de interpretação. A primeira delas é que nós seríamos, sim, como eu disse, crianças espirituais, por enquanto, e que nós não teríamos no nosso cabedal, na nossa bagagem,
tantas conquistas assim, para que nós fôssemos um espírito rico de conhecimento, rico de conquistas espirituais. E por esse motivo, por ainda imperar em nosso íntimo, em todos nós, em mim, para começar, impera o orgulho, impera a vaidade, impera o egoísmo e tantas outras coisas negativas que nós sabemos que possuímos. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que sim, somos pobres em espírito, né? E assim, por que Jesus, talvez nesse aspecto, tenha dito que somos bem-aventurados? Sim, porque temos muito o que conquistar, porque temos muito o que aprender, porque temos muito ainda o que caminhar, né? E que bom que nós estamos nesta senda, né, de nos aprimorarmos, de estarmos nessa terra tentando evoluir, tentando avançar. Então, essa é a primeira acepção, talvez. E outra, a pobre em espírito pode ser identificada numa outra vertente, como aquele que, quando é pobre em espírito, ele é humilde. Ele não possui o orgulho, ele é humilde, porque nós podemos também identificar o pobre como alguém humilde. Então, se somos pobres em espírito, somos humildes, e bem-aventurados aqueles que são humildes, porque nós vamos ver mais para frente, nas nossas lições aqui, que nós vamos conversar sobre, que o orgulho é um dos maiores vícios e um dos maiores motivos de queda do nosso espírito, e que em oposição a isso, a humildade seria um dos nossos bens mais caros, uma das nossas qualidades que nós deveríamos estimular no nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto espíritos eternos, enquanto consciência. É verdade, isso mesmo. E às vezes até o humilde, esse pobre de espírito humilde, às vezes é até confundido com uma pessoa ingênua, né? E às vezes ela é muito ludibriada pelos outros, enganada, né? Por muitas coisas, contratos, enfim, ela é enganada. Por quê? A humildade, você acaba não vendo a maldade no outro, porque você não tem a maldade dentro de você. Então, fica fácil de enganar uma pessoa humilde, de certa forma, porque ele nunca pensa que aquilo vai acontecer com ele, até porque ele não faria isso com o outro. Então eu sempre penso isso a respeito. Minha família é uma família de Minas, né? Nós somos lá do interior de Minas, então nós vemos muitas pessoas nesse sentido, pessoas que trabalham na roça, que mal sabem falar como nós falamos, que a gente pensa que a gente também fala, a pessoa fala errado. Não é isso, ele está se comunicando. Mas a gente vê aquelas pessoas e vê ali a pureza, uma certa pureza. Não é a pureza de coração, como até Jesus fala dos pequeninos, né? Mas uma pureza maior do que nós enxergamos na cidade grande. Porque a cidade grande está cheia de pessoas que querem enganar. E esses outros que não veem essa maldade, né? E por causa disso acabam sofrendo ainda mais nessa terra, né? Mas não é por isso que eles desistem, eles não deixam de ser humildes por ter sido enganados. Você falando isso me lembra de uma música que é chamada Gente Humilde. É mesmo, do Chico Buarque, não é? Eu não me lembro, a gente poderia pesquisar. Gente Humilde, sim, Gente Humilde. Mas que diz, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. É isso mesmo. Então é linda essa música é maravilhosa. Maravilhosa. De quem que é, Guilherme? Eu acho que foi escrita por Vinícius de Moraes, e a gente tem a interpretação aí sim de Maria Bethânia, Renato Russo, Chico Buarque. Gente Humilde, música eu já ouvi ela com o Chico. Queridos amigos, José Irmão, eu acho que o tema hoje é bem estimulante, né? É um tema, quando o João até mandou para mim o tema pelo WhatsApp,
Eu achei o tema estimulante. Falei, nossa, que tema, de certa forma, também. Acho que o evangelho todo ele é complexo, de certa forma, e é maravilhoso, né? E aí, quando a gente pensa em orgulho e humildade, que são antagônicos, né? Quer dizer, nós estamos numa posição e precisamos caminhar para o outro, vem várias questões na minha cabeça. Eu gostaria de iniciar falando que o Espiritismo, ele nos explica que nós necessitamos evoluir, né? Então nós somos feitos simples e ignorantes. Então nós já vivemos em ignorância, ou seja, nós ignoramos aquilo que é essencial para o espírito, para a evolução, né? Então nós estamos aqui para adquirir essas experiências através da matéria, adquirir conhecimento, adquirir amor, podemos dizer, né? Nos humanizar cada vez mais e avançar. Então nós não temos ainda essas conquistas, esses adjetivos. Por isso que até o tema é do orgulho à humildade, né? E aí eu fico pensando da onde afinal que surge tudo isso. Nós sabemos que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a causa de todo o mal na Terra vem através do egoísmo, né? Que é um mal é uma marca que nós ainda trazemos. Mas o importante que eu acho é a gente poder refletir da onde surge isso. Porque senão a gente fica muito numa didática quase que dogmática, né? Nós devemos ser assim, nós devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. Eu acredito até, e aí é um estudo que eu vou pôr aqui na mesa para a gente poder refletir e pensar, que o orgulho, o egoísmo, é um estado de espírito, mas eu entendo até como um sentimento que reflete uma postura mental, na minha opinião. Então, aonde nós colocamos a maneira como nós vemos o mundo naquele momento. Então, vai ser onde vai estar localizado o nosso estado de espírito. E as nossas ações, que são transferidas através das nossas emoções e dos nossos sentimentos, vão demonstrar isso através dessas ações. Então, é necessário dizer que o egoísmo, pelo que tudo indica, e a psicologia de certa forma diz também nesse sentido, surge do instinto natural que nós trazemos, que é o instinto de sobrevivência, ou seja, é uma coisa muito natural. É natural que a gente defenda aquilo que seja bom para a nossa própria vida, para o prolongamento da vida. Mas o homem, ele tem algo a mais, ele pensa, né, como diz, né? Ou seja, não diria que tanto que ele pensa tanto, mas ele tem percepção das coisas ao seu redor. E nós sabemos que a vida, ela não é só para a gente poder estabelecer a defesa da própria vida. Tanto é que algumas pessoas, quando perdem o sentido da vida, o homem é o único que tem coragem de pôr fim à própria vida, né? Então nós temos uma percepção de mundo muito psicológica, social, né? Espiritual. Nós damos muito sentido a estas coisas. E nós temos esse instinto que é de sobrevivência, mas nós damos sentido no sentido assim, bom, eu quero sobreviver, eu quero defender a vida, mas essa vida também ela tem que fazer sentido para mim. Ela tem que ter um ideal, ou seja, nós queremos ser felizes, embora não saibamos ainda o que significa de fato isso. Então nós pegamos da maneira, pelo que eu vejo, e a psicologia me parece, e o próprio evangelho que indica, o evangelho indica nesse sentido, nós pegamos pelo básico, aquilo que nós temos, que é o nosso sentido material, são as nossas sensações. O sentido de alegria, de felicidade, é por aquilo que nós sentimos no momento. Ou seja, tudo que me dá prazer, eu vou, de certa forma, valorizar e vou me afastar ao máximo de que eu posso da dor, que é aquilo que me incomoda. Então, toda vez que eu estou muito alegre e feliz, eu considero que é uma coisa boa. Então eu considero como um estado de felicidade, mesmo que seja momentâneo, né? Isso principalmente pelo ponto de vista material. Então toda vez que eu conquisto uma casa, por exemplo, é um momento de satisfação, é um momento de alegria, porque a casa significa segurança, conforto. Agora eu só conquisto isso se eu tiver, por exemplo, dinheiro, que são as posses. E com dinheiro eu consigo tudo o que me dá prazer, não é? Tudo o que me dá segurança. Uma vida tranquila, nós imaginamos. Uma vida harmonizada, nós imaginamos.
filhos saudáveis e protegidos, não é isso? E tudo que eu quiser que vai me dar prazer, eu tenho um meio que é a posse, que é o poder. E é aí que está o problema. Porque no princípio, nós, ainda ignorantes, só pensamos em nós mesmos. E vemos o outro de um ponto de vista ainda animalizado, que é o não da harmonia, mas o da competição. Aquilo que eu quero, muitas vezes, é aquilo que o outro quer. E para que eu tenha, é necessário anular o outro. Visão de ignorância. Daí surge o egoísmo. Para mim e para os meus tudo, para o outro nada. A princípio. E olha, dizem os Espíritos, tudo isso foi posto no homem a princípio para o bem. Porque o homem movimenta-se para melhorar. Nós criamos, por exemplo, o trabalho. O trabalho é toda a energia destinada a algo útil e que nos dá tranquilidade, tá certo? Então, para construir uma casa, dá trabalho. Para tecer uma roupa, dá trabalho. Mas aí vem os gatilhos psicológicos, que é o poder, por exemplo. Já é estado de loucura. Não é só aquilo que me satisfaz e que tem em mim uma necessidade, mas o prazer que eu tenho em poder estar acima dos outros, porque dentro de uma sociedade, no estado psicológico, eu também sou feliz quando eu me comparo com o outro e eu tenho uma sensação de superioridade, por exemplo. São as ilusões, todas ainda naturais do espírito. E de onde surge isso, como eu disse? Não só pela... Vou usar, eu quero aqui, lógico, a opinião dos amigos, porque isso tudo está documentado, seja pela psicologia, seja pela religião, ou seja pelos filósofos, que também pensado muito isso. Eu estou dando aqui só uma gotinha do meu pouco conhecimento em relação, e o que eu estiver falando aqui, eu peço para que os amigos possam participar, ou o amigo que está ouvindo queira fazer uma pergunta e queira participar também, eu acho sempre importante. Então, tem todas essas questões que nós necessitamos, né? E surge dessa necessidade, mas também desse merecimento, dessa posição na sociedade, quem eu sou dentro de uma sociedade, qual o valor que eu tenho, não é? Diz, segundo alguns dicionários, uma das interpretações, por exemplo, de orgulho é quando eu dou um valor exagerado sobre mim mesmo, por exemplo. Eu me autoavalio de maneira exacerbada. É chamada de orgulho, por exemplo, né? E olha que a raiz está no alto amor, embora não seja alto amor. É o amar de maneira errônea, amar de maneira equivocada. Porque tudo que nós buscamos nem sempre nos faz bem, mas às vezes nós buscamos e não percebemos que nos faz bem. Daí a palavra ignorantes. Às vezes eu busco uma coisa que me dá prazer, busco uma coisa da qual talvez eu me torne escravo, mas como aquilo talvez me dê prazer, eu mesmo assim busco, mesmo às vezes até conscientemente aquilo me fazendo mal, mas emocionalmente eu não tenho controle, porque nessa fase, nos diz os Espíritos, nós somos ainda manipulados, indicados pelos nossos impulsos, pelas nossas sensações. Como eu disse no princípio, nós avaliamos nosso grau de alegria e prazer pelas nossas sensações e nos tornamos dependentes dela. Olha só que interessante. E o orgulho, de certa forma, eu avalio assim, não sei se os irmãos, é uma certa defesa. Eu preciso me amar. Eu preciso fazer algo que seja importante para mim. Eu preciso exigir atenção. Eu preciso exigir o meu lugar, o meu espaço, porque muitas vezes nós entendemos o mundo como algo perigoso, como algo assustador. É a nossa falta de Jesus ainda, a nossa pouca segurança nas coisas, a nossa pouca fé. Nós ainda não temos fé suficiente nas leis de Deus. Sofremos ainda com as nossas frustrações, porque nós, como disse o amigo Marcos, crianças espirituais ainda, entendemos frustração como negação,
como dor, como sofrimento, e não como parte do processo. Daí o egoísmo exacerbado. E às vezes, quando nos apegamos demais, é a loucura que os espíritos nos dizem. Há irmãos na espiritualidade que seguem em reencarnações ou no mundo espiritual, impulsionados pelo prazer da posse, pelo prazer do controle, pelo prazer das coisas materiais, sejam nos narcóticos, na bebida, na comida e assim por diante. Daí a humildade torna-se uma necessidade para o espírito. E aí o que é a humildade, afinal? Eu vou fazer aqui um intervalo, né, na fala. Acho que o Guilherme está aqui falando para a gente fazer o nosso primeiro intervalo. Aí depois eu queria que uns irmãos, o Marcos Melo, o mesmo João, se quiserem retomar, né, para a gente poder continuar o debate. Bom, até o Marcos citou aquela música Gente Humilde, de autoria aí do Chico Buarque, com a colaboração do Vinícius de Moraes, o ambos, uma parceria. Então vamos ouvir essa música, né, Gente Humilde, uma versão cantada pelo Fagner, né, Guilherme? Vamos lá. Voltamos em breve. Amigos, estamos de volta com o programa Momentos Espirituais, transmitido aqui pela Rádio Capela de Vinhedo, ao vivo, no 105,9 FM, para todos vocês que estão aqui em Vinhedo e região. Agora, para aqueles que não estão muito próximos de nós, assim, fisicamente, vocês podem nos ouvir pelo nosso canal do YouTube, que em pouco tempo nós vamos publicar esse nosso programa no nosso canal, que é o CEPT Espaço Vinhedo. CEPT Vinhedo, você tem ali todos os nossos programas, este e os anteriores, gravados para que você possa escutar quantas vezes você quiser. E você pode também entrar em contato conosco pelo telefone aqui, o 019 3846 6846, 019 3846 6846, fazer a sua pergunta, sua crítica, sugestão, seja lá o que for. E você pode entrar em contato também pelo nosso e-mail, que é o ceptvinhedo@gmail.com, ceptvinhedo@gmail.com. E nós estamos aqui no desenvolvimento do nosso tema tão gostoso de hoje, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E são tantas as reflexões, né, José Irmão, que nós fizemos no primeiro bloco, que aqui no intervalo gerou muitas e muitas discussões no sentido positivo, né, da palavra. E só para dar uma palhinha do que você falou, assim, eu estava escutando, e isso tudo que você falou agora antes do nosso intervalo, que aliás contou com, além da música Gente Humilde, de Vinícius e Chico, contou também com Casa no Campo, cantada pela Elis Regina, e, se não me engano, de autoria do nosso querido, qual aquele, o Medo de Avião? Qual que é o sul-americano? Zé Rodrigues? Não, eu sei. Esse é o meu compositor, o Zé Rodrigues. Zé Rodrigues na voz da nossa querida Elis Regina. O saudoso Zé Rodrigues. E saudosa Elis Regina também, pelo amor de Deus. Então, vamos voltar e falar que antes do nosso intervalo musical muito rico, o José Irmão teve uma fala ali de psicologia profunda, porque ele falou muito dessa questão do egoísmo, né? Como sendo uma coisa instintiva, como sendo uma coisa que vem nossa porção animal. E vamos lembrar que a ciência nos coloca como animais racionais. Mas antes da palavra racional não deixa de vir a palavra animal, né? E como nós desenvolvemos o nosso cérebro do reptiliano para o para o córtex pré-frontal, esse é o desenvolvimento, nós não deixamos de ter os nossos instintos muito gravados lá
na base do nosso cérebro, né? E quando nós somos pressionados ao extremo, eles vêm com muita força, inclusive. Mas durante a nossa infância, o nosso crescimento, nós temos um período chamado de narcisismo primário. Olha só que coisa interessante, né? Dita pela psicanálise, que diz que nós passamos por esse momento de autocentramento, e ele é importante e necessário no nosso desenvolvimento. É por isso que a criança, né, morde o amiguinho que vai pegar o lápis de cor, né, que não quer dar nada, que não, porque ele tudo é para ele. Mas aquilo é um instinto de preservação, de sobrevivência, né? E normalmente, quando a criança passa a se socializar mais, ela tem esse narcisismo primário quebrado. E nós temos muitos prejuízos quando o narcisismo primário vira secundário, porque nós não quebramos isso, nós passamos a agir de uma forma bastante egoísta e egocêntrica. E aí vem, né? Você também citou sobre prazer e dor, a psicologia fala sobre o princípio do prazer que nos norteia, então você falou coisas muito, muito profundas que daria dezenas de programas. João, vamos ouvi-lo? Então, eu estava exatamente aqui também, na hora que o nosso querido Zé Irmão estava falando aqui, né? Estava bebendo aqui as palavras dele aqui. É extremamente esclarecedor, né? Esclarecedores, né? Os comentários de todos aqui. E é engraçado como assim, né? A gente sabe que logicamente os espíritos não nos deixam aqui sozinhos, né? Estamos aqui sintonizados e sob a coordenação aí da espiritualidade superior. E assim, também é engraçado que ainda hoje, esse último item que você falou, Marcos, eu estava lendo hoje na Gênesis, estou lendo a Gênesis, né? Estava lendo lá, assim, o instinto e a inteligência, logo no início ali, acho que no capítulo 3 da Gênesis ele fala. E até se eu soubesse, né, deveria ter trazido para ler, porque assim é muito interessante, né? Quer dizer, nesse primeiro momento aí, né, quando a criança está, imagino eu aqui na minha ignorância de psicologia, mas quando a criança está agindo dessa forma, né, está predominando ainda o instinto, né, o instinto de sobrevivência, né? E são duas forças, inclusive o Kardec ele faz ali uma análise profunda. É impressionante como ele consegue ir tão a fundo nos dois itens, né, onde que se separam, etc. O instinto da inteligência, se o instinto é um tipo de inteligência, enfim, é muito maravilhoso, é importante, seria importante todos nós, né, e os amigos que estão ouvindo também, terem a oportunidade de ler, né, e refletir sobre essa questão, porque é muito importante. E é impressionante a coincidência, entre aspas, eu não acredito em coincidência nessas coisas, estava sendo preparado para puxar aqui, para lembrar todo mundo de ler essa questão, né? E os espíritos usam todas as oportunidades, mesmo nós aqui imperfeitos, né, para ajudar na divulgação da doutrina. E os espíritos também nos dizem que as duas grandes chagas da humanidade, né, que foram citadas também, eu achei impressionante aí a sintonia do Marcos e dos irmãos. As duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, né? E que exatamente qual a cura para eles, né? Exatamente a caridade e a humildade, né? E o Espiritismo já diz que fora da caridade não há salvação. Então, e também são as duas asas, né, da salvação, exatamente, né, a caridade e a humildade, né, que a gente está falando hoje, né, que o capítulo nos traz. E aí também eu fico pensando assim, eu sempre comento que é o seguinte, a gente, na nossa imperfeição, né, a gente não sabe ainda como melhorar, né, como é que a gente vai ser melhor. A gente até dá uma filosofada, mas na hora de colocar em prática, né, é difícil, né, ser humilde, né? E aí eu sempre cito, eu acho que assim, mas o Espiritismo, até a gente estava comentando, assim, existem ferramentas muito importantes que o Espiritismo nos coloca nas mãos para a gente trabalhar de uma forma assim
sem nenhuma frescura, sem nenhuma dificuldade. É só a gente pegar, abrir o coração e se dispor, né, tomar decidir mudar. Né? A gente tem livros maravilhosos que o nosso querido Chico psicografou. E eu sempre comento, não só o Chico, né, outros médiuns também, mas o Chico é um marco. E aí a gente tem, né, os livros de Emmanuel, que o Emmanuel faz, ele pega e reflete de uma forma, pega itens tão importantes e coloca um pouco mais de filosofia. Mas aí tem também uma outra linha que é do André Luiz. O André Luiz, ele nos dá o passo a passo. Como é que a gente faz? O Emmanuel nos faz pensar, refletir. É para você ler, né, para a gente ler, e depois, na hora que botar a cabeça no travesseiro, fica pensando para sonhar com aquilo. O André Luiz não. O André Luiz nos diz como é que a gente deve se comportar nas nossas pequenas ações durante o dia, porque são nas nossas pequenas ações que a gente demonstra onde é que a gente está no nosso processo evolutivo. Que Jesus falou, né? Nenhuma de nossas ovelhas vai se perder. Então não vai ser nenhum de nós aqui presentes, nenhum dos irmãos que estão nos ouvindo que vão se perder. Nenhum de nós. Então, assim, a gente vai conseguir um dia, né? Como Jesus mesmo falou, que nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Foi Jesus que falou e a gente tem que acreditar, né? Se ele que falou, ele tem moral para isso. E aí eu dentro dessa linha, eu queria até puxar aqui, porque tem no famoso livro aqui do nosso querido Fabinho, que nos indicou, o Vivendo o Evangelho, no caso está aqui o volume 1. E aí o André Luiz, né, com as lições, assim, que para a gente refletir, porque ele traz, assim, tem alguns, né, e tem muitas lições, né, muitos capítulos, e ele traz aqui, na lição número 92, exercícios de humildade, né? Então ele diz assim, para a gente aproveitar e refletir: não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Que coisa linda, né? A gente quer, normalmente, porque essa é a questão do passo a passo, porque a gente não sabe como é que a gente vai ser humilde. Aí ele nos ensina, refletindo em ponto a ponto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não mexe. Eu, quando li isso aqui, mexeu tanto com o meu coração, não sei se está causando a mesma sensação nos irmãos aqui. Não evite o menos favorecido, cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceite a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Né? Porque a gente só dá valor ao nosso trabalho, normalmente não é assim. Então, assim, mas enfim. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Né? A gente não precisa, se tem valor, não precisa ficar fazendo propaganda. E ele conclui assim, o André Luiz, ele sempre conclui de forma assim, impressionante. Estas são algumas ocasiões de exercício da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, mas se você consegue pelo menos algumas vezes contrariar o seu orgulho, já é um bom começo. Então, assim, eu, assim, quando li essa lição, assim, mas mexeu de uma forma tão profunda com o meu coração, assim, em coisas tão simples, né? Quer dizer, no dia. Por isso que eu digo assim, eu comento, né, que André Luiz nos dá uma receitinha de como que a gente. E o título do livro é esse, né? Vivendo o Evangelho. Como é que a gente vivencia aqueles exemplos que Jesus falou? Como é que a gente faz isso na nossa. Nós que vamos dizer assim, já nos dispusemos a mudar, a seguir o Cristo, etc. e tal, mas assim, que ainda estamos tão longe. Como é que a gente faz para agir diferente, para pensar diferente? Não, e assim, para sentir diferente. Porque na realidade a gente ainda sente, né? Mas assim, o André Luiz vai nos dando passo a passo. Então eu quis trazer, porque assim, mexeu tanto, me deu uma balançada, eu cheguei até, acho que mudou a pulsação no momento que eu estava lendo, porque assim, foi muito forte. Eu queria
compartilhar com os O Espiritismo é bom porque ele toca cada um de uma forma diferente do quanto cada um se sente. Eu gostaria de ler um pedacinho, um trechinho curto aqui, de um livro que eu sempre trago aqui para pesquisa, que é A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é do Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. Então, rapidamente, assim, ele diz assim: quem são os pobres de espírito? Então ela fala assim: não são os tolos, e sim aqueles que têm humildade intelectual. Aqueles que, mesmo tendo conhecimento, mesmo sendo muito inteligente, não ficam orgulhosos disso. Na expressão pobres de espírito, a palavra espírito significa inteligência, conhecimento. E o termo pobre significa humilde. Então ela diz assim, quem são os pobres de espírito, tem mais alguma coisa a dizer, mas depois ela diz assim, quem são os ricos de espírito? E aí ela faz uma pequena colocação na história, que diz assim, que no século XIX, que é aquele século mais do conhecimento, o ser humano, foi um século muito de descobertas, muitas descobertas científicas. Então ela diz assim, na segunda metade do século XIX, por exemplo, a humanidade, cansada dos mistérios característicos das religiões convencionais, aquelas que só te impunham coisas, você não tinha nem acesso a livros. Então ela, cansada dessas religiões convencionais, resolveu estimular e intensificar a pesquisa científica rígida, pura, positivista. Então, e casando com isso, diz a segunda metade do século XIX, a partir de 1600, 1500, enfim, vem o Espiritismo renovar a coisa, que surgiu em 1857, os primeiros livros, E daí por diante, só se acreditava naquilo que fosse científica e materialmente demonstrável. Todo o conhecimento deveria ser transformado em ciência material. E aí ela cita um pouco, até Marcos, Zé Irmão, que fala um pouco da psicologia, abandonava-se abandonava-se assim, de modo irrevogável, todas as metafísicas e teologias eminentemente teóricas. O próprio estudo de Deus e da alma humana precisam sujeitar-se a esse critério. Olha, surgiu então a famosa ciência da alma, a psicologia, de psicoalmologia estudo. Não havia, entretanto, humildade intelectual suficiente para efetuar esse estudo com serenidade. Ainda não, E os estudiosos exigiram... Será que ainda não havia lá naquela época? Ou ainda não... Os estudiosos exigiram provas materiais. Olha, pretendiam obter a prova da existência da alma como se fosse um produto de laboratório. E, por falta da humildade para continuarem essa obra, acabaram negando a existência da alma, ou, pelo menos, desinteressando disso. Hoje em dia já não se diz mais que a psicologia é o estudo da alma humana, porque se alega que não se pode tocar, pesar, medir essa alma, mas apenas o estudo do comportamento humano, visto que é algo palpável que se pode conhecer materialmente. Os ricos de espírito se caracterizam ainda, via de regra, por desinteressarem pelas coisas divinas e espirituais. Interessante essa colocação que ela faz, É um outro viés, É um outro viés e eu acho que hoje nós conseguimos sim unir várias dessas coisas. Sim, que nós podemos usar a ciência para negar a religião. É bem verdade que algumas pessoas assim o fazem, mas eu acho que a ciência vem hoje muito ao contrário. Ela vem em muitas vertentes, vem corroborando tudo aquilo que a religião vinha dizendo. A própria física quântica vem dizendo muitas coisas. Eu acho que aí entra exatamente o egoísmo e o orgulho,
da pessoa, porque assim, dependendo do ponto de vista, ele vai querer defender o que ele pensa, né? Vamos dizer, o cientista, tal, porque assim, existem informações assim enormes, né? Muito vastas em vários campos da ciência, que provam claramente que não tem como essa coisa não ter uma organização. Verdade. Né? Eu escutei uma frase, desculpa, Marcos, eu escutei uma frase que você falou aí do ponto de vista, né? Eu escutei uma frase interessante que assim, um ponto de vista tende a ser a vista de um só ponto. Exatamente. E aí eu queria até, inclusive, só depois da irmã, eu queria que você comentasse também, mas assim, que eu me lembrei agora da questão lá, voltou, porque eu li hoje, né, a questão lá na Gênesis sobre essa questão do instinto, da inteligência, e assim, é muito impressionante assim, a evolução, a coisa que está acontecendo aqui dentro do meu cérebro sobre a quantidade de coisa. É muita informação, né? Eu não vou me lembrar exatamente da riqueza de detalhes, né, que o Kardec explorou lá, mas assim, é muito impressionante a gente dar uma lida. Eu até sugiro, né, reforço aí que a gente... Imagina isso em 1857, 1960, né? Que você vê é um paradigma que quebrou-se a partir do momento que surgiu o Espiritismo, né, Allan Kardec, porque foi uma inovação tão grande. Ele abriu o campo, abriu os olhos para aquilo que não era revelado. Foi os primeiros estudos, né, de religiosidade que incluía, reconhecia a ciência como uma base. Né, foi o Espiritismo que iniciou isso, né, como ciência, filosofia e religião. Né? E Kardec cita isso, eu acho que eu falei diversas vezes aqui no programa. Ele cita que se naquele livro a ciência comprovasse que alguma coisa escrita ali não era verdade, que ficasse com a ciência. Né? Você vê, ele assim, ele é cético, na verdade, até na hora de escrever o livro, e foi escolhido uma pessoa do calibre dele, do jeito dele, para se desenvolver essa doutrina bela. Inclusive, né? Assim, Marcos, desculpa, dentro daquela linha que a gente falou da conversa, que é o seguinte, foi uma ferramenta, vamos dizer, uma forma, uma estratégia que os espíritos usaram de buscar uma pessoa exatamente lá no centro, onde? No centro do mundo, naquela época, era onde? Paris, França. Né? E no centro, exatamente, do conhecimento. O Kardec era um professor, um homem da ciência, né? super respeitado, e ele sempre questionava. Acho que não é só corroborando com isso aí que você está falando. Ele era um cientista, né? Exatamente. E ele viu que, poxa, aqui tem coisa inteligente naqueles sinais, naquelas mensagens que estavam chegando. Ele não entendia, poxa, aqui tem algo de inteligência nisso tudo. E daí foi, né? Abriu para o mundo uma nova visão. Veio tudo isso, né, João? Que assim, às vezes eu até estava comentando com o Guilherme no programa passado, lamentado não ter conhecido, por não ter conhecido essa doutrina antes, né? Mas muitas que pessoas... a gente estava se preparando, não estava pronto ainda. Pois é. Mas assim, muita coisa bela, né, que surgiu com o Espiritismo justamente depois dessa segunda metade do século XIX, né? Essa parte da ciência que eu acho que vocês estão falando que é muito interessante, do ponto de vista, e também um pouco atrás que eu vivenciei no Evangelho, que André Luiz traz essas pérolas incríveis, né, de conhecimento pra gente. Eu gostaria até de pegar um ponto aqui um pouco atrás, que eu acho assim, interessante assim. Tem uma frase que Sócrates usava, eu falo que Sócrates usava, que nem tudo partiu de Sócrates, né, mas os pré-socráticos também trouxeram coisas maravilhosas que Sócrates depois repassou. Que eu acho que é o ponto inicial da humildade, que é a seguinte: por mais conhecimentos que a gente possa acumular, por mais conhecimento que a gente possa ter, né, que a gente possa, porque assim, uma coisa é a informação, acúmulo de informação, como diz, né? A informação ela é acumulativa, o conhecimento ele é qualitativo. Tudo que é conhecimento, você saber o que é conhecimento, você não esquece.
Aquilo, a informação, às vezes você decora alguma coisa, um tempo depois você esquece, porque ele não se tornou conhecimento. Conhecimento, por isso que muitas vezes o conhecimento vem através dessa vivência, porque você não esquece aquilo que você vivenciou e que ficou marcado na sua alma. Então isso sim é conhecimento. Então, às vezes você lê muitos livros e acumular informação não significa que isso vai se transformar em conhecimento, por isso que é tão difícil, e muitas vezes vem através dessa vivência. Mas o que o Sócrates disse, que eu acho que é maravilhoso e é o ponto inicial da humildade, é o seguinte: ele fala, por mais conhecimento que eu tenha, né, aquilo que eu não sei será sempre eternamente maior do que aquilo que eu acumulei. Então, o sábio... Quanta sabedoria, né? O sábio, por mais que ele saiba, o que ele não sabe é eternamente maior do que o pouco que ele acumulou. Nós podemos transferir isso para a nossa ciência. Por mais que a nossa ciência pense que saiba, aquilo que ela desconhece é milhões de vezes maior do que o pouco conhecimento que ela pode ter acumulado até agora, para fazer afirmações tão profundas, às vezes como se Deus existe ou se não existe, da onde partiu o universo e tudo mais. Nós somos ainda muito infantis e iniciantes ainda, de certa forma, para afirmar com certeza certas coisas através da ciência, eu digo. Então, na minha opinião, a humildade ela já parte daí. Não tem como você ser realmente, achar que você é um sábio, sendo, como diz o próprio Sócrates, que aquilo que eu não sei nunca vai caber dentro de mim. Então, como é que eu posso querer ser alguma coisa? Então, já parte daí. A palavra humildade, vamos lembrar que ela vem da palavra humus. Humus é aquilo que está sobre a terra. Então, ela está em sentido de igualdade. Porque nós imaginamos às vezes que a humildade é o que fica para trás ou fica abaixo. Não é. É aquilo que está ao lado. Ou seja, é aquilo que não tem ilusões de superioridade. Eu sei quem eu sou. Então vem através do autoconhecimento. Eu gostaria de falar isso porque às vezes senão nós podemos cair numa postura de auto-moralista. Eu devo ser assim, eu devo ser assim. Ou de me sentir culpado de sentir algumas coisas. Então nós começamos a bater em nós mesmos, por exemplo. Certos sentimentos nós começamos às vezes a massacrar. E eu vi uma coisa muito interessante uma vez sobre os sentimentos. Não há sentimento ruim. Há mau uso de sentimento. E é verdade. Se a gente analisar os 4 básicos, né? Que é a afetividade, a agressividade, o medo e o sexo. Se a gente avaliar esses 4, nós vamos ver que nós passamos por eles quase que todos os dias, o dia todo. A afetividade é muito bom. Pode ter uma pessoa que fala assim, o amor é tudo. E aí eu fico pé atrás, porque o amor tem que ter sua disciplina. Um pai que enche o filho de todas as coisas, que não dá limite para ele, com a desculpa que o ama, pode fazer muito mal. Então a afetividade já não é uma ferramenta boa nesse sentido. A gente costuma, por exemplo, bater muito na agressividade. Uma pessoa sem agressividade é uma pessoa apática. É uma pessoa sem ânima. E ânima vem de alma. O que nós fazemos errado é usar mal a agressividade. A gente deixa acumular, explode de uma vez de maneira agressiva e violenta. Porque violência é uma coisa, agressividade é outra. A conquista, eu faço uso do sentimento da agressividade. Sem agressividade eu não me movimento. Eu não avanço. A coragem é através do sentimento da agressividade. Sem agressividade eu não educo meus filhos. A agressividade bem conduzida, com consciência. Porque, como eu disse, são os gatilhos mentais. É onde qual é a visão que a gente tem, a mental, sobre certos sentimentos. Então, por exemplo, às vezes eu explodi. Não é que a agressividade é ruim, eu sou mal educado. O meu sentimento, a minha postura, e eu estou numa postura de má educação dos meus próprios sentimentos. Porque a agressividade pode ser uma coisa boa. Ela é o combustível da ação. Sem agressividade eu não consigo agir. Mas ela mal direcionada, eu posso dar um tiro em alguém numa discussão de trânsito.
Olha só que coisa ruim. A agressividade é quase um instinto, né, Zé? Exato. Eu não consigo liderar, por exemplo, uma equipe. E eu, na frente de uma liderança, eu preciso da agressividade, eu preciso do conhecimento, eu preciso da liderança. Mal conduzida e de maneira ilusória é a arrogância. Eu direciono um lado sem saber muito bem para onde eu vou, porque ilusão, orgulho e arrogância vem muito das nossas ilusões. Eu acho que o que eu penso do mundo é uma verdade, e não é. É um ponto de vista. O mundo é como ele é. E eu preciso aprender a lidar com isso. Então, a humildade é essa consciência antes de mim mesmo, dos meus sentimentos, do qual uso eu faço disso. Aí eu passo a ter uma postura humilde de correção, de reflexão, de ponderamento, de não me colocar abaixo nem acima, reavaliação. Por isso que o Espiritismo, como os irmãos disseram aqui, ele é tão brilhante nisso, na minha opinião, com respeito a todos os irmãos e a todas as outras religiões, porque ele me traz conhecimento, e conhecimento é luz, ele ilumina. Perversidade e loucura é quando eu, mesmo sabendo, faço para buscar prazer e domínio. E olha que tem muitos irmãos nessa posição. Muitos. Com todo conhecimento. Utilizaram a religião para isso. Exato. E aí já não é mais ignorância. Aí é perversidade. Aí tem uma diferença. Desculpa, João. Não, é só que Jesus falou, né? Que conhecerás a verdade vos libertará, né? Quer dizer, assim, quando a gente conseguir entender, conhecer, né? Interiorizar o conhecimento, igual você colocou. Conhecimento do coração, conhecimento interno. Exato. Porque daí os ensinamentos dele passam a fazer todo sentido. Porque enquanto isso, a gente vai estar prisioneiro dessas nossas ilusões, como você colocou. Dos nossos enganos, das nossas má interpretações, dos nossos pontos de vista, né, como o Marcos falou aqui pra gente. Né? Então, assim, é a vista de um ponto. Sem dúvida. O nosso amigo Guilherme está fazendo um sinalzinho para mais um intervalo, e aí depois a gente... O João quer ler alguma coisa? Ele pediu pra gente, para eu anunciar a música. Vamos tocar aqui para os nossos queridos, para nós apreciarmos aqui também os ouvintes, a música Va Pensiero, é da ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi. Voltamos com o nosso programa Momentos Espirituais, transmitidos aqui na Rádio Capela, de Vinhedo, 105,9 FM. Um programa desenvolvido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo. E você pode entrar em contato conosco pelo telefone 019 3846 6846, 019 3846 6846, pelo nosso e-mail cept.vinhedo@gmail.com, cept.vinhedo@gmail.com. Inclusive, você pode mandar o seu e-mail, mesmo que você esteja ouvindo isto pelo YouTube, a qualquer momento, com o tema do programa, com a sua pergunta, com a sua dúvida, que nós responderemos a sua dúvida, mesmo que não seja ao vivo. E você pode acessar os nossos programas no YouTube, no canal CEPT Espaço Vinhedo, CEPT Espaço Vinhedo. E também, Marcos, eu estava esquecendo aqui, podemos acessar a Rádio Capela. Quem não consegue sintonizar porque está em outro estado, outra cidade, que a Capela é uma rádio comunitária, então o alcance é pequeno. Mas se você está ouvindo o programa gravado e gostaria de escutar o programa ao vivo, os aplicativos de rádio que temos hoje nos telefones, né, nos aplicativos de smartphones, quase todos eles permitem uma busca, e se você colocar Rádio Capela FM, certamente vocês vão encontrar a Rádio Capela 105.9 aqui de Vinhedo, e podem então escutar ao vivo e também participar ao vivo conosco através de e-mails. Então não precisa estar necessariamente aqui em Vinhedo para poder escutar ao vivo junto com a gente. Muito bem lembrado. E nós temos também o www.radiocapela.com.
e assim que você entra dentro do site www.radiocapela.com.br, você tem o player, né, que abre e que você começa a nos ouvir ao vivo. Muito bem. E nosso programa vai ao ar, né, todas as sextas-feiras, das 10 à meia-noite, das 10 horas da noite à meia-noite. Muito bem, e hoje o tema que estamos desenvolvendo é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito. E nós estávamos discutindo aqui, né, Guilherme, durante o nosso intervalo, algumas coisas interessantes. Quer dividir com a gente? Vamos, a gente estava procurando, né? A gente sempre faz essa pesquisa e a gente estava procurando aqui o dia 21 de outubro. E me lembrei do aplicativo porque em 2008 foi lançado o sistema operacional Android, que popula grande parte dos nossos smartphones aqui no Brasil, e também em 1879, no dia 21 de outubro de 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente. E estávamos falando justamente na questão de que, independente do número, né, tem gente que fala 100, tem gente que fala 1000 e já vimos até 10 mil, mas supondo que seja 1000, Thomas Edison coloca que inventou 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada elétrica incandescente, porque ele foi tentando e realmente aqueles inventos não funcionaram. E ele teve a humildade, tema que a gente está discutindo hoje, de continuar tentando de formas diferentes para aplicar o conhecimento que ele tinha, até achar o equilíbrio daquele conhecimento, aonde fez então a lâmpada elétrica funcionar em 1879, nessa data que estamos vivendo hoje. E hoje é tão natural, né, tão comum, que a gente nem pensa mais, né, na eletricidade. É só simplesmente a gente chegar em casa, está sem eletricidade. Aí não tem nem exatamente essa invenção maravilhosa do nosso querido Thomas Edison. E as outras, né, N, né, aplicações da eletricidade que a gente tem em casa, que a gente só sente, é tão natural para a gente hoje, né, que a gente nem sente. Mas a gente fica sem uma das necessidades básicas do ser humano hoje em dia, né? Sem Wi-Fi. Sem Wi-Fi, Inclusive quem ganhou dinheiro mesmo foi quem inventou o interruptor para ligar a lâmpada, né? É verdade. Aquela pecinha deve ter dado muito dinheiro. Então, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Sobre o Thomas Edison, e ver como ele era persistente, né? Como ele tinha também essa qualidade. Agressividade bem direcionada. Perfeito. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então ele tinha, não basta você ser humilde, você precisa também ser persistente nesse sentido, você precisa persistir para poder evoluir. Então ele foi persistindo, os estudos foram evoluindo, porque ele tinha muito critério. Vamos dizer aqui que ele fazia todos esses estudos fazendo muita anotação para não repetir o erro. O método, né? O método, exatamente. Então ele tinha toda uma teoria e um método. E assim também é com a nossa alma, né? A gente precisa ter um método de avanço, de fazer. Agora é importante que a gente saiba que o erro faz parte. Eu acho que ruim é você persistir no erro, você se apaixonar pelo erro, coisas do tipo, né? Mas é também, como a gente disse aqui, sentido de humildade, você poder errar, ir lá e consertar, transformar o erro, que não é bem, eu não gosto muito dessa palavra, mas o equívoco, o caminho mal trilhado, num novo caminho, né? Numa nova forma, num novo aprendizado, né? Transformar isso em aprendizado. Eu acho que o Edson mesmo ele falava que era muito mais transpiração do que inspiração, né? O trabalho dele. Disciplina, né? Então acho que 1% de inspiração e 99% de transpiração. Transpiração, ou seja, é trabalho, é disciplina. E isso aí acho que vem de encontro que você está falando, né, Zé? Na questão de você também ter disciplina e se esforçar para fazer o bem ou para lutar contra as suas imperfeições, né? Acho que tem que ter esforço, não adianta você querer isso e não fazer nada para ir atrás, né? Agora, quando eu vejo uma pessoa assim, que tenta
sei lá, 1.000, 2.000, 10.000 vezes uma coisa, até consegui-la. Esse é um para tirar o espírito, chapéu, né? Não, e outra, acho que mostra para mim essa lição do Espírito Eterno, que teve contato com isso em outro lugar. Exatamente, mano. Que tem a certeza absoluta, fala, não, eu sei que isso funciona. Eu só não sei ainda como. Eu vi, eu experimentei, e tem dentro do coração aquela chama de perseverar até o final. Eu vim para isso, a missão divina, né? De falar assim, olha, eu tenho que levar essa ideia adiante, né? E tem essa certeza interna, mas muito, muito, muito presente. Eu queria, se os amigos me derem licença aqui, de trazer mais, como dentro do nosso tema da humildade aqui, de novo aqui lembrando o nosso Vivendo o Evangelho do André Luiz. E ele falou uma coisa também que, assim, que me tocou muito, e ele diz assim, porque o Emmanuel, assim, as lições, voltando só, assim, refletindo um pouco, Emmanuel, ele nos faz um pouco mais de filosofia. O André Luiz, ele, assim, traz as coisas muito mais próximas a nós, né? E ele falou uma coisa que, assim, que a lição, o nome da lição já nos deixa muito próximo, né? Falando sobre humildade, o nome da lição é Não é Fácil. Ou seja, não é fácil ser humilde. Ele diz assim, só para servir aqui como reflexão dentro das nossas milhares de tentativas para nos melhorarmos, né? Então ele diz assim, sofreste acusação injusta, o orgulho pede revolta, a humildade, o silêncio. Foste vítima de insulto, o orgulho exige vingança, a humildade, o perdão. Amargaste o desrespeito, o orgulho alimenta a mágoa, a humildade, a tolerância. Recebeste a ofensa gratuita, o orgulho sinaliza desforra, a humildade, a paciência. Cometeste o engano infeliz, o orgulho induz em teimosia, a humildade em retificação. Acumulaste fortuna e poder, o orgulho aconselha egoísmo, a humildade, o desapego. Tiveste a confiança traída, o orgulho recomenda revide, a humildade, a indulgência. Sentiste o golpe da calúnia, o orgulho impõe o ódio, a humildade, o amor. A humildade é companheira da caridade na conquista do crescimento espiritual, razão pela qual é importante vencer a arrogância, para não te atrasares no caminho da evolução. Não é fácil mesmo ser humilde, mas ser orgulhoso é mais complicado. Então, assim, lindo demais, né? É muito impressionante, é muito impressionante. Por isso que eu falo assim, aquela história, né? Como é que eu faço para ser humilde? Aí ele vai ensinando. Então é assim, numa situação dessa, a hora que vê aquilo, você faz do outro jeito, né? Então, assim, a gente precisa ler essas coisas todo dia, não é? Para a gente ir se preparando e buscando para transformar a informação no conhecimento. Existem, é isso mesmo, né, que você falou, que André Luiz nos traz ferramentas, né, enquanto que Emmanuel nos traz raciocínio, acho que filosofia, acho que aquela elucubração, reflexão é a palavra. E aí, ferramentas, como é que será que nós conseguimos acessar essas coisas que o André Luiz está falando? Como é que será que nós conseguimos acessar o silêncio, o perdão, a tolerância, a paciência? Como será possível a gente acessar essas coisas? Será que nós temos ferramentas para isso? Nós temos ferramentas para isso. Aí, qual seria a ferramenta? Bom, nós temos que procurar em nós mesmos situações em que nós sim conseguimos com grande facilidade acessar esses estados. Por exemplo, paciência. Você, por exemplo, quando está cozinhando, né,
Você não pode acessar esse estado de paciência, ou seja, você vai lá, você vai picar todos os ingredientes primeiro, reservar, você vai comprar os ingredientes, você vai fazer, né, todo o molho com aquele tempo que você sabe que precisa ser feito. Muito bem. Você utilizou de paciência, sim ou não? Utilizou de paciência, não é verdade? Então, você tem a paciência como ferramenta. Se você faz qualquer coisa com paciência, significa que esta ferramenta está à sua disposição. Portanto, você pode se lembrar dos momentos em que você realizou as coisas com paciência, seja lá o que for, e utilizar essa mesma paciência para qualquer outra situação. Você pode instalar este software de paciência que você já utiliza num outro lugar para qualquer situação da sua vida. É verdade. Se você trata com um filho seu, por exemplo, com tolerância, ele faz uma coisa errada, você vai lá, olha filho, não é bem assim. Se você vai lá, tolera mais uma vez. Se você pode usar de tolerância para com o seu filho, porque você o ama, porque ele é sangue do seu sangue, aquele negócio todo, né, que nós sabemos que é só nessa vida que isso acontece, né? Ele pode ter sido um espírito com N outras correlações com você, que não só a filial, né? Mas se você consegue trabalhar com aquela pessoa, com aquela situação, com tolerância, então você tem o dom da tolerância. Você tem a ferramenta da tolerância. Portanto, você pode pegar esta programação de tolerância e instalar este software em qualquer outra situação em que você necessite de qualquer tolerância. Outra rotina. Né? Então, se você pesquisar muito bem dentro de si mesmo, você tem todas as qualidades necessárias para que você possa evoluir. E você mesmo pode ser o seu mestre se você se pesquisar, se você estudar a si mesmo e utilizar os momentos em que você tem tolerância, paciência, humildade e qualquer outra boa qualidade, você pode instalar em qualquer outra situação. João. Eu só ia comentar uma coisa assim, que os Espíritos nos dizem que se a gente conseguir desenvolver uma virtude numa encarnação, já está muito bom. Então, assim, a gente podia traçar um paralelo aí com o Edson, né? Vamos inventar né? Tentar, a gente não tenta, o Edson não tentou lá, será 1.000, 10.000, né? A gente tem aí, quantos dias a gente tem, ou teve, desde que a gente nasceu, ou tem ainda? Quantos dias a espiritualidade está nos oferecendo para que a gente desenvolva, que a gente descubra a nossa lâmpada, a lampadinha. Tá? Eu queria tocar num ponto muito interessante, e eu acho que conflitivo quase. Não sei se vai dar tempo de desenvolver todo o tema, mas eu acho que é importantíssimo. Que é uma coisa que eu sempre me pergunto nas minhas reflexões, e até às vezes eu levo para um debate do Paulo de Tarso, que é assim: por quê? E de certa forma André Luiz responde isso no final da frase, né? Por que nós devemos fazer isso? Porque muitas vezes nós somos ensinados desde o princípio. E eu acho que o grande problema hoje da nossa relação com a nossa religião é que nós não refletimos sobre a religião. É uma coisa meio que ensinada, que a gente traz meio que no inconsciente, que nós devemos fazer isso porque aquilo está escrito, porque senão isso inconscientemente até nos acarretará uma consequência dolorida e coisas desse tipo. E o que o Marcos está falando foi muito importante, porque eu penso assim: nós devemos sim nos esforçar para usar esse software em outras situações, porque o bem faz muito bem. E o mal, sem dúvida, nos faz muito mal. Nós sofremos muito com o mal que nós trazemos no nosso coração. Nós sofremos muito com o orgulho, que é a falta de entendimento de nós mesmos, como eu disse, porque pelo menos eu faço essa reflexão. Eu acho que é interessante dessa reflexão nos leva a esse outro ponto, que é vivenciando o Evangelho. Inclusive, antes de vir para cá,
eu e o amigo Guilherme paramos para comer uma pizza, e a gente estava comentando, falando sobre algumas coisas da nossa vida, que veio calhar no tema em questão. E eu já fiquei me perguntando algumas vezes, e até falei com ele. Durante quanto tempo nós vamos participar de uma religião, seja ela qual for, no nosso caso o espírita? Durante quanto tempo nós vamos participar de cursos? Nós vamos em preleições? Quanto tempo ainda nós vamos ter que fazer evangelho no lar? E na hora da nossa vivência, agir pelas nossas paixões. Por isso esse livro ele é tão importante quando ele diz vivenciando o evangelho. Porque também nós chegamos à conclusão que viver pelo evangelho não é muito fácil. Porque o mundo, e eu acho que até o Marcos Melo falou, se eu não me engano no intervalo, ele falou sobre a propaganda que existe pelo ponto de vista material. Algumas vezes não dá a impressão que Jesus é maluco, que é antinatural. É a porta estreita. Então, perdoar parece loucura, às vezes. Vai contra quase o próprio instinto natural de defesa. E Jesus diz, oferecei a outra face. Quem lhe pedir as sandálias, dê também um manto. Parece loucura. Mas quando você olha para a Síria, você entende Jesus. Exatamente. Ali é uma luta de poder. E todo mundo quer o poder, nem que seja para herdar um país que eles estão chamando de tábua rasa. Serei um presidente de destroços, que aí já é o ponto da loucura. Então, olha o orgulho onde chega, né? O orgulho, a perversidade pode nos levar ao ponto que só haverá choro e ranger de dentes, que são as consequências naturais do orgulho, da arrogância. Não sobrará pedra sobre pedra. Exatamente, levado a consequências terríveis. Ali é o grosso da coisa. Mas quantas vezes nós não fazemos na nossa casa uma Síria? Quando nós assumimos posições de orgulho, a esposa assume posição de orgulho, o irmão com o irmão, nós não queremos falar com ele, nós não nos olhamos, nós não nos cumprimentamos mais, porque o orgulho fala mais alto. E nós não passamos a vivenciar momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos de choro, de dor. Então o bem, o amor é sempre muito bom o investimento nessas coisas. Dá a impressão no início que é ruim. Você ir lá pedir perdão, fazer a reflexão, ter a humildade de pedir desculpas. Olha, me desculpa, eu errei. Eu agi pelo impulso emocional, não pensei direito. Quer dizer, o meu córtex virou refém do meu impulso que vem do passado. Mas agora eu já tenho o estudo. Porque eu mesmo, muitas vezes, quando você age errado, você fala, nossa, mas aí vem o estudo evangélico que nos cobra e diz assim, olha, quando a adrenalina baixa, você fala assim, eu acho que isso não foi muito correto. E eu já estou colhendo as consequências amargas de ações impensadas, que é o distanciamento, que é ver a outra pessoa magoada e você também se magoou. Mas Jesus é tão bom que ele diz assim, olha, existe o perdão, existe o recomeçar, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana. Palavra linda de Chico Xavier, não posso voltar no passado para recomeçar de novo, mas posso recomeçar agora para ter um novo fim. E é assim que nós vamos nos educando. É as 10.000 vezes da lâmpada de Edison. Bom, vou fazer melhor daqui para frente. Porque daí, voltando ao início da minha exposição, que nós entendemos o que é o bom-estar verdadeiro. Dormir, não sei se os irmãos já tiveram essa oportunidade, com a consciência tranquila, com a missão bem feita, com o doar. Quando você doa, você sabe que você recebe muito mais. A satisfação de poder ajudar e ser ajudado. A proximidade com Cristo, quando nós fazemos por onde merecer. E o sofrimento quando nós nos distanciamos dele. Então, para amarrar assim essa minha exposição, eu acho que vale a pena apostar no bem.
Nós ainda temos muito pouca fé no Evangelho do Cristo, no bem que Ele pode nos fazer. Mas eu já não tenho dúvidas que é importante persistir nesse caminho. Eu acho assim, nossa, ótimo essa sua exposição. Eu estava exatamente pensando aqui dentro daquela linha que você falou, né? Por quê? É muito importante realmente essa reflexão. E assim, a questão é da lei de ação e reação, né? A própria física nos mostra isso aí. E quando a gente, e também em outros exemplos, de repente até a gente pode experimentar, até a gente estava conversando dentro dessa questão da gente puxar o software, né? Tem uma outra ferramenta também maravilhosa que chama-se a prece, né? Porque muitas vezes a gente é muito frágil, né? Então, quando a gente está numa situação de estresse ou de que a gente está sentindo que vai falir, a gente precisa exercitar, né, essa ferramenta que está ao nosso alcance, né? Os Espíritos sempre colocam, faz a prece, pede ajuda, né? E os Espíritos, com certeza, tudo que eles querem é nos ajudar, né? Eles querem, estão ali assim, loucos para nos ajudar, e está vendo que a gente está entrando no lugar errado. E também eu estava ouvindo você falar e estava sentindo assim, todos nós já presenciamos, já vivenciamos situações, né, que todo esse orgulho, egoísmo e tal, a gente traz muito arraigado no nosso espírito. Mas assim, em situações que a gente, até o Guilherme comentou uma vez, por exemplo, situação no trânsito. O trânsito é uma prova enorme, né, para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo. Um laboratório realmente rico, né? Exato. Então, assim, e a gente já experimentou, vivenciou situações em que a gente foi humilde, vamos dizer, a gente cedeu a vez, e vezes que a gente não cedeu a vez, né? Quando é que a gente se sentiu melhor, né? Não na hora ali, não. Depois você fala, meu Deus, errei de novo, né? E assim, quando a gente consegue fazer, fala, nossa, que bom. A sensação, não precisa nem falar nada, porque a sensação já é uma sensação de alívio, né? É uma sensação de, sabe, avançada. A gente sente que é uma coisa superior, né? Isso aí é um exemplo muito claro, né, de como é que a gente vai ser mais feliz a partir do momento que a gente vivenciar o Evangelho, como o André Luiz fala. João, você falou da prece, e antes disso o José Irmão nos chamou para a ação. Até quando nós vamos ficar escutando tudo que a gente escuta, e a partir de que momento que nós vamos agir? Eu queria unir essas duas coisas. Na oração diária que nós fazemos todos os dias, algumas vezes, várias vezes ao dia, ao acordar, ao deitar, que é o Pai Nosso, há uma parte que diz assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu gosto muito de trocar algumas palavras dessa parte, né? Porque quando a gente fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nós estamos pedindo a Deus que Ele faça algo para que nos livre dessas coisas. Deus, você não deixa eu cair em tentação e me livra do mal, por favor. E eu faço o quê? Eu fico aqui parado, esperando que Ele me livre do mal e esperando que eu não caia em tentação, que Ele me livre das tentações. Então, eu costumo pedir de outra forma. Eu costumo pedir assim, Senhor, em vez de não deixei que eu cair em tentação, algo parecido com permita que eu consiga resistir a esses chamados, né, das coisas que acontecem comigo, né, e em vez de livrar-nos do mal, faça com que eu acesse as minhas ferramentas internas que eu já possuo, para que eu possa colocá-las em ação e conseguir resistir a isso tudo. Para eu viver as suas lições, né? Porque aí eu começo a vivenciar o Evangelho efetivamente, e eu vou para a ação, como disse o Zé Irmão. Então, eu acho que até a prece a gente tem que sair da postura passiva e passar para a atitude e começar a colocar nossas coisas. Por isso que eu disse aos irmãos outro dia, né? Vamos agir.
Vamos colocar em prática certas coisas, vamos difundir a palavra, vamos fazer alguma coisa, porque é muito importante que nós façamos, que nós coloquemos em prática essas coisas. Então, um pedacinho que eu gostaria de agregar aos irmãos que estão ouvindo, que passem as ações positivas, né? Boas ações. As boas ações. Fala, Melo. Não, é isso mesmo. E essas boas ações que nos levam ao bem-estar, né? Às vezes a gente está meio deprimido. Vá numa casa de repouso, vá num orfanato, né? Para que parece que ali você vai se sentir bem, porque você vai fazer um bem para alguém que está necessitando, até vai ver alguém em situações piores do que você estaria, né? Que você está naquele momento. Não que isso vai te fazer bem, que esse é um consolo, mas eu digo, você fazer um bem para quem realmente está necessitando faz você se sentir melhor também, né? E às vezes você ir lá e ver um sofrimento, você recalibra. Consolando, não, você recalibra essa questão aí de, não, eu estou sofrendo, aí você vai lá, não, peraí, tem um camarada ali que está numa situação 10 mil vezes pior. Recalibra, eu gostei. E essa questão de Alepo, né, na Síria, simplesmente um líder, ele toma a decisão de bombardear a cidade, ele não se importa com a pessoa que está lá, né? E eu estava vendo, eu me tocou muito esses dias essa matéria sobre essa cidade, né? Quando um bombeiro, um cara ele resgata uma criança já quase morrendo, ele consegue salvar. Ação humanitária lá. E ele chorando com a criança no colo assim, ele na língua deles lá, mas aí com a legenda, ele fala, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, chorando com a criança assim, toda ensanguentada. Tiraram dos escombros uma criança que estava 2 dias. Será que esse indivíduo que simplesmente passou um rádio para alguém e falou assim, manda os aviões lá para bombardear, o cara não imaginou isso, não imaginou que poderia acontecer isso, né? O quanto de ignorância, de orgulho há na cabeça dessa pessoa. Da mesma forma que existem líderes que arrastam multidões para o bem, como foi Jesus, Gandhi, existem esses que a palavra dele vale vidas, milhões de vidas até, né? Porque um líder, ele mesmo, ele pode mudar toda essa coisa. Ele falou assim, olha, de agora em diante não vamos atacar mais nada, não vamos bombardear mais nada. E vamos entrar num acordo com os rebeldes. Por exemplo, é uma ação, é uma atitude. Felizmente a guerra não segue essa lógica. Não segue. E segue uma lógica da loucura mesmo. Agora eles estão usando até os próprios sobreviventes como escudo. Exatamente. Eles estão bombardeando as ajudas humanitárias porque eles querem matar uma cidade para forçar um recuo das tropas e assim por diante. O importante nesse momento, eu acho, que Deus não está deixando que a gente não perca a oportunidade de avaliar o que está acontecendo no mundo, principalmente na Síria, como resultado inconsequente do nosso livre-arbítrio e apego das coisas do mundo. Com coisas como orgulho, coisas como... Ali, como eu disse, na minha visão, é o auge, o máximo da loucura, do apego a mamon, né? Até aquela velha passagem mamon. Já não existe mais nenhum tipo de compaixão, já não existe mais nenhum tipo de quase que humanidade. Graças a Deus que a doutrina espírita nos dá o alento de nós entendermos essas coisas que sem ela nós pensaríamos como atrocidades sem nenhum fim. Fim, eu digo, desígnio, sem um objetivo. Todos nós sabemos, nós aqui que estamos ao redor dessa mesa, que nada é por acaso. Sem dúvida. E nada acontece sem que Deus é sem que Deus permita, né? Justo e bom, que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita. Exatamente. Então, infelizmente, se existem irmãos nossos que tanto de um lado perpetram atos infelizes como este, e há outros que de outro recebem
todo o malefício desses atos infelizes. Há algum vínculo entre esses seres e que é necessário que eles assim aconteça para que haja aprendizado e resgate. Eu estava pensando inclusive também o seguinte, a natureza, dentro dessa linha que o Zé Irmão tinha comentado anteriormente, a natureza nos dá um exemplo muito grande dessa questão, né, do que a gente faz, né, a questão da lei de ação e reação. Estamos falando exatamente do mesmo ponto, esse que você puxou aí, né, Marcos? A natureza nos dá um exemplo muito grande, porque, por exemplo, não adianta, se você planta abacaxi, você nunca vai colher goiaba, nem uva, nem nada, né? Então, assim, você vai colher absolutamente, exatamente aquilo que você plantou. Sem dúvida. Então, assim, é isso. E aí, o nosso amigo Marcos nos lembrou aqui também o seguinte: nós precisamos ter essa serenidade de espírito, né, para conviver com essas épocas duras e difíceis, com tantas atrocidades, né, e sem deixar que a nossa fé, né, como o Zé Irmão falou, se abale. Mas pelo contrário, eu acho que nós devemos dar o voto do bem. Nesse momento de sombra, nós devemos ser luz. Exato. Não nos revoltemos, não alimentemos essa psicosfera de baixa energia. Isso mesmo. Doentia, que é possível que nós acessemos quando a gente assiste televisão, tal. Vamos ao contrário, vamos orar, vamos pedir para que toda a energia positiva possa sair dos nossos corações e alimentar esses dirigentes que estão equivocados, que estão no caminho equivocado. E vamos também pedir alento a todos esses nossos irmãos que sofrem, e a nossa benevolência, o nosso pensar mais alto, nossa vibração positiva vai começar a mudar esse planeta. É até aquela frase, né, Zé Irmão, que até acho que Jesus fala aqui, o escândalo, né, que é necessário, não é necessário, ele ocorre, mas ai de quem provocou, né? Exatamente. Eu li outro dia também uma frase muito bonita, até numa rede social, que diz assim: seja brisa, né? Já tem muita gente sendo tempestade. Ou seja, é a oportunidade que nós temos também de fazer o bem, né? Sim. De apostar no bem. E aí nós temos exemplos claros da onde o apego a certas posturas do mal pode nos levar. E também, olhando pelo outro ponto, de quanta alegria, como os irmãos disseram aqui, pode me dar em praticar o bem. Então, assim, o convite hoje, eu quero deixar aqui, lógico, uma mensagem também positiva, façamos o bem. Façamos o bem com amor, com consciência, com responsabilidade e com fé no bem, né? Com certeza de que ele vale ali, muito né? mais, né? Quer dizer, o companheirismo, a alegria, o respeito, como nós falamos, tudo que foi dito hoje aqui. Quer dizer, a aposta no bem, quer dizer, a gente está dando esses exemplos para mostrar como o mal pode nos fazer mal, mas não nos apegar a esses exemplos de como a vida, porque se a gente reparar de maneira geral na Terra, o mal é a porcentagem mínima ainda, é que eles fazem muito barulho. Nós devemos fazer um barulho benéfico acima, não ficando isolados ou neutros, mas praticando o bem onde quer que a gente vá e apostando nisso, né? Que eu acho que é essencial. Vamos fazer o nosso melhor, sempre tentando ajudar o nosso irmão, esses que sofrem, né? Seja ele qual for, e quanto mais próximo, melhor, né? A gente ajudar. Então, sim, pensemos na Síria e com uma vibração positiva, mas ajudemos o nosso irmão que está no farol pedindo auxílio, né? E em vez de nos revoltarmos com isso tudo, vamos tentar vibrar positivamente e pensar o que